Ih, piscou, piscou, bebê. Gente, essa cadeira tá barulhenta hoje. E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quartas séries aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bebês, hoje nós vamos falar sobre uma série. É a série A Inventora em Busca de Sangue no Vale do Silício, que conta a história de Elizabeth Holmes, que no início era somente uma sonhadora, podemos chamar assim, uma sonhadora de 19 anos, muito bem relacionada, que se envolve com pessoas com muito dinheiro, quase sem saber o que fazer com tanto dinheiro, e alguns presidentes. Então, fica aqui que a história vale a pena. Eu vou tentar trazer para vocês, lembrando, isso é sobre a série, mas eu vou tentar trazer também algumas coisas que parece que também a série tenta nos mostrar. Então vai valer bastante a pena. Fica aqui comigo, aproveita, deixa o seu like logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica sua inscrição, vê se está inscrito nesse canal, e se não estiver inscrito, se inscreva, ativa o sininho. E eu já falei tudo, agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Claro para vocês que essa série da HBO, ela tem em torno ali de quase 2 horas e ela é uma série densa. Só que é o seguinte, ela vai contar toda a história da Elizabeth Holmes. Só faltou de fato o fim, né? Ali seria o julgamento da Elizabeth Holmes, porque nós estamos falando de uma pessoa que vai começar com 19 anos de idade em um projeto e vai até os tribunais, que acabou saindo sua sentença no final do ano passado. Então vamos tentar entender, porque é o seguinte, muitos investidores desse negócio, eles eram experientes demais. Experientes, com boas pessoas aconselhando, presidentes, muitas pessoas importantes. E às vezes dava a impressão de que a ingenuidade que eles tinham era grande demais para pessoas que lideravam negócios tão importantes. Tudo vai começar quando uma garota chamada Elizabeth Holmes vai entrar na Universidade de Stanford. E quem era Elizabeth Holmes? A família de Elizabeth Holmes não era uma família, vamos colocar assim, milionária ou muito rica, né? Extremamente milionária. Eram pessoas que já tinham passado ali por um período de muita fartura, muito dinheiro, mas também não eram pessoas pobres. É que com o passar do tempo, o dinheiro, eles também eram investidores, eram do ramo de investimentos, eles foram perdendo ali dinheiro, mas isso não fez, por exemplo, com que eles não conseguissem colocar a filha em Stanford, uma das universidades mais caras do lugar. Ela conversa com uma professora, tá? Uma professora da Universidade de Stanford, que já tinha aconselhado diversos outros empresários e mega empresários que iniciaram, inclusive, em Stanford, depois foram para o Vale do Silício, montaram suas empresas, incluindo ela, que também tinha montado muitas empresas, e ouviu o que Elizabeth Holmes tinha para falar. Elizabeth Holmes, ela tinha pensado, né? Ela tinha ali pensado num modelo de negócios, na verdade, uma invenção, uma máquina que pudesse ler todas as informações do nosso sangue. E detalhe, com uma única gota de sangue. Com uma única gota de sangue, você colocaria essa gota de sangue dentro de uma máquina onde várias coisas seriam processadas e depois você teria resultados ali para várias coisas que você precisasse. Você teria ali o seu diabetes, contagem hormonal, tudo ali que você, né, precisasse, aquela máquina seria capaz de te dar com apenas uma gota de sangue. Quando a professora, uma professora experiente, olha o modelo de negócios dela, ela diz, você vai pegar esse sangue coagulado e você acha que você vai conseguir realizar essa façanha assim, tão fácil? Isso não tem como, você desiste dessa ideia, porque isso é impossível. Só que parece que a palavra impossível para Elizabeth Holmes não, enfim, ela não conseguia compreender essa palavra. Então ela volta por mais 3 vezes até essa professora, até que essa professora manda então ela procurar um outro professor da universidade, que era assim mais dessa área científica, no sentido de vamos descobrir coisas, né? Um pouco de área médica, um pouco de química, um pouco de tudo. E quando ele enxerga aquela menina de 19 anos determinada, já dizendo o que ela quer, e ele dizendo, mas isso é muito difícil, isso é impossível, e ela vai e cita diversas frases ali, né, do Edison. Então ela vai falando lá do Thomas Edison, que o Thomas Edison dizia que você tem que tentar, e aquela coisa toda do Thomas Edison.
Só que a questão é o seguinte, essa moça, ela queria também ser uma versão de Steve Jobs 2.0, de verdade, ela queria mesmo, da roupa, a forma de falar, até a forma com que ela apresentava o produto dela era basicamente igual a do Steve Jobs. Chegava a ser estranho, mas a estranheza toda ela só está começando, por incrível que pareça. O professor então escuta tudo aquilo e fica fascinado, ele olha para ela e diz, meu Deus, essa menina é um gênio, ela tem muita segurança, ela tem um brilho no olhar, é quase como se ela soubesse de fato isso tudo tivesse desenhado na mente dela e possivelmente naquele momento esse professor deve ter pensado em todos os gênios da humanidade que vieram na Terra e achou que estava de frente, né, com uma. E poderia estar realmente de frente com uma, só que ele começou a meio que apoiar o que ela estava fazendo. Ela quer criar, fundar uma empresa que ajuda com cuidados médicos, né? Então seria dessa área. O nome da empresa seria Theranos. Por que Theranos? Porque Theranos era o nome da máquina que faria esse trabalho com a gota de sangue. Então, todo o slogan da empresa e toda a proposta também da empresa era em torno de uma gota de sangue. Uma máquina fabulosa que podia dar para você vários resultados por um valor muito baixo, onde você fugiria duas empresas de laboratório, no caso em território americano, que cobrava muito dinheiro por um exame de sangue, quando na verdade você, dependendo, poderia ter aquela máquina até mesmo em casa, para fazer os seus próprios exames. A primeira barreira dela, depois dos investidores, foi a própria justiça, porque a justiça, ela diz que você só pode fazer um exame quando um médico pede. Então ela vai até os tribunais e consegue ali fazer ser aprovado que as pessoas tenham o direito de pedir os seus próprios exames de sangue sem a obrigação de mostrar isso para um médico, o que leva a pessoa direto para vídeos no YouTube de médicos, onde a pessoa começa a pesquisar e, enfim, quando ela vê, ela já acha que ela tem que ir para um hospital fazer uma químio porque ela tá com a unha encravada. Então, são coisas assim que ela foi levando no peito mesmo, só que tinha só um probleminha. A máquina que precisava funcionar para examinar esse sangue, ela não tinha a menor ideia de como seria feita. Ela sabia qual era o tamanho que essa máquina teria que ter, como seria, qual a cor da máquina, o nome da máquina, que carinhosamente ela começa a chamar de Edison, né, por causa do cientista. Então ela começa também a capitalizar, ela começa a pegar ali várias pessoas que podem investir, ela começa a conseguir os seus investidores, mas ela consegue investidores, gente, mas é investidores assim, ó, 50 milhões, 100 milhões, 150 milhões de dólares, era muito dinheiro e isso fez com que ela conseguisse de fato montar a empresa e uma linha de produção dessas máquinas e também desses exames. E ela conseguiu convencer pessoas importantes em matéria de dinheiro e pessoas influentes, como por exemplo um homem que foi secretário de defesa dos Estados Unidos, um homem riquíssimo, que foi o senhor Schultz, com 95 anos de idade e muito dinheiro, muita disposição em investir. Porque o negócio da Elizabeth Holmes não era só uma questão de você criar alguma coisa, não era um novo telefone, mas sim uma nova forma de fazer com que exames de sangue pudessem chegar em vários lugares do mundo para pessoas com pouco poder aquisitivo. Então, isso poderia ser distribuído, por exemplo, em farmácias pequenas e as pessoas poderiam realizar exames que em muitos lugares nos Estados Unidos eles não conseguem sem fazer um grande deslocamento. Então, era uma ideia e ao mesmo tempo não deixava de ser uma ação social disfarçada. Então, ela sabia também usar todos os artifícios necessários para comover as pessoas. Ela inicia toda essa comoção contando a história do atraso no diagnóstico de um tio dela. Então ela vai dizer que ela tinha um tio que ela passava as férias todos os anos com ele na praia e que um dia ele simplesmente se percebe ali pouco disposto e vai ao médico. Quando o médico examina, eles descobrem que ele está com câncer. Ele tem um câncer no pâncreas, depois parece que teve metástase tanto para o cérebro quanto também para os ossos e ele não teve muito tempo de vida
e não pôde se despedir direito e tampouco ver o filho crescer. Nessa hora, vocês já imaginam aí quantas pessoas já ficou pensando nessa história? Era uma garota de 19 anos contando essa história e todo mundo prestou atenção. E aí ela explica que o produto dela faria com que doenças, até mesmo doenças como o câncer, pudessem ser detectadas e de repente até mesmo antes mesmo dele chegar a afetar a um ponto de não ter tratamento. Então não seria como uma cura, mas seria quase como adivinhar antes de acontecer, assim como outras doenças. Então a ideia era muito boa se ela funcionasse. E esse era o grande problema. Com essa ideia tão incrível, o que mais tinham eram senhores ali de 80 a 95 anos de idade, presidentes estadunidenses. Eles eram simpáticos à empresa, a empresa parece que tinha ali várias coisas que prometiam melhorar a vida dos americanos. A questão toda é quando entra até as Forças Armadas. Então, as Forças Armadas, por exemplo, os soldados foram os primeiros a serem testados. Eles usaram essa máquina, né, para poder fazer exames de sangue, porque tinham pessoas importantes ali da defesa que fizeram ali. Os soldados, obviamente, acredito, e todos nós acreditamos que foi por livre e espontânea vontade que eles acabaram ali participando dos testes iniciais. E as pessoas começaram a receber os seus resultados. As pessoas recebiam e elas só tiravam de fato uma gota de sangue. E tudo aquilo foi criando uma cortina de fumaça de sucesso. Por quê? A Elizabeth Holmes era muito esperta. Ela se alia a um cara chamado Sally e os dois eles vão ali formar uma dupla dinâmica. Elizabeth Holmes também, além de 700 funcionários que ela inicia ali, né, quando ela começa a montar toda essa linha de produção, ela teve muito orçamento para começar, em torno aí de quase 1 bilhão, era muito dinheiro mesmo. É quando ela também começa a trabalhar junto com um homem que na série, né, porque é em inglês, então eles traduzem como Sally, todo mundo chamava de Sally, mas era um homem chamado Balwani. Os dois, na verdade, eram quase como unha e carne. Tudo que acontecia dentro da Theranos, o Balwani sabia. E os dois, eles tinham um relacionamento estranho. Eles estavam sempre juntos e todas as outras pessoas da empresa, elas não podiam se comunicar. Isso era proibido. Então, se você era de uma determinada área, você não podia se comunicar com outra. E isso dificultava muito a solução de alguns problemas, que por algumas vezes poderia até ser simples, mas as coisas começaram a sair demais do controle. A máquina não funcionava e todo o projeto era em cima da máquina. Então, enquanto tudo estava dando errado dentro dos laboratórios, o Balwani e também a Elizabeth estavam dando palestras e conseguindo mais investimento, mais dinheiro para a empresa que faria a revolução na indústria médica. Quando eles conseguiam pessoas que iam descobrindo os erros da máquina, tá? Eles percebiam que a máquina, por exemplo, com uma gota de sangue não seria suficiente para poder fazer um exame, então eles começaram a fazer o seguinte, eles começaram a diluir, tá, essa quantidade. Então isso alterava o exame de sangue e as pessoas elas recebiam diagnósticos errados. Só que aí tem uma outra parte que também é estranha, porque as pessoas que investiam, elas iam visitar parte ali, né, da Theranos, da empresa, porque existia uma outra parte que ninguém era autorizado a ver e muitos nem sabiam que existia, que era onde tinham alguns laboratórios. Então, para provar que a Theranos funcionava, o que ela fazia? Ela pegava o sangue desses homens que pagavam as contas da Theranos e que deu dinheiro para tudo aquilo e provava que a máquina funcionava. Então ela fazia o quê? Quando eles chegavam, eles davam a gotinha de sangue que ela precisava e enquanto isso ela levava eles para olharem, né, toda a linha ali de produção, as pessoas trabalhando, as máquinas sendo feitas. E quando eles voltavam, eles tinham o resultado. Só que algumas horas já tinham se passado. E adivinhe o que estava acontecendo? Ela estava usando máquinas da concorrência, a concorrência que ela queria destruir porque ela disse que cobrava muito caro. Então, empresas, máquinas comuns que eram vendidas por outros laboratórios para poder dar o resultado que o Theranos não podia dar. E ela não podia dar um resultado errado para os seus investidores. Pelo menos, ao que tudo indica, isso não aconteceu, porque se tivesse acontecido, talvez eles tivessem agido
um pouco mais rápido, porque demorou demais para eles se convencerem que aquilo era uma barca furada. Entrava ano, saía ano e ela não revelava o que de fato o Teranos fazia. Todo mundo sabia que tinha a questão da gota de sangue, que ela colocava num estado onde ela utilizaria nanopartículas do sangue para conseguir fazer esse exame dentro de uma máquina onde fariam vários exames ali ao mesmo tempo. Mas o interior dessa máquina, ninguém tinha noção do que era. Nenhum desses investidores milionários, bilionários, sei lá, contratou uma pessoa para poder dar uma olhada no interior dessa máquina, porque ela sempre dizia que o interior da máquina era o segredo de negócio dela e que ela não contaria os seus segredos de negócio para a concorrência. Isso, para alguns investidores, fazia muito sentido, porque você não vai, se você revela, outras pessoas podem copiar e talvez, né, como ela mesma dizia, ninguém nunca vai contar qual é o verdadeiro segredo aí do sabor da Coca-Cola. Não é bem a mesma coisa, né? Porque nós estamos falando de exames de sangue que dão diagnósticos muitas vezes para pessoas. O que foi o caso, por exemplo, de uma pessoa que achou que poderia estar com uma doença terminal, quando na verdade era só um exame de sangue errado. Porque se vocês pensam que ela vai ficar apenas fazendo palestras, mostrando a fábrica e acumulando erros, vocês estão muito enganados. Ela vai simplesmente pegar esses erros acumulados e dispersar por todo o território. Sabe aquele momento do investimento em que os investidores dizem, legal, conhecemos equipe, conhecemos você, conhecemos esse homem que vende tantas coisas para você, lambe o chão que você pisa, mas como é a sua vida, né? Então as pessoas também tinham esse questionamento. Como você vive, né? O que você come? E aí as pessoas descobrem que ela era o Steve Jobs, era a imitação assim do Steve Jobs. Roupas, ela só tinha um modelo de roupa, blusa preta de gola alta, como Steve Jobs. E também como se fosse ali um blazer, que às vezes ela também utilizava um casaco mais fofinho, um colete. E calça social e sapatos baixos. E ela dizia que fazia isso todos os dias, usava as mesmas roupas, porque assim ela economizava tempo usando roupas sempre iguais, assim ela não precisava gastar tempo pensando no que ia vestir. A mesma coisa que o Steve Jobs dizia. E as pessoas confrontavam isso, né? Dizia, mas isso são palavras do Steve Jobs. Ela dizia, a diferença é que ele usa jeans. Então, ela, nesses momentos, ela tinha uma voz normal, mas quando ela ia falar com as pessoas, até isso era uma encenação. Eu juro, por alguns momentos dá até para pensar que ou a garota é um ciborgue, ou de fato ela, assim, tem dupla personalidade, ou ela tem sérios problemas, porque ela não parece uma pessoa, ela não parece gente, eu tô falando fisicamente. Primeiro que muitas pessoas diziam que ela não piscava. Ela não piscava, ela não tinha a capacidade de piscar. Ela parecia um robô. Ela andava como um robô, falava como um robô, a voz dela era uma voz que não era uma voz estranha. Ela fazia uma voz estranha quando ela ia falar, quase que não era uma voz normal. E aquilo tudo gerava um certo fascínio e ao mesmo tempo uma estranheza nas pessoas, mas a união disso fazia dela uma pessoa interessante. Ela tinha olhos grandes e azuis que eram muito penetrantes e ela prendia as pessoas com o olhar e as pessoas reparavam que ela não piscava. Ela nunca piscava. Se ela estivesse falando com alguém, ela sustentava uma conversa por muito tempo sem a necessidade de piscar. Isso é muito maluco, mas várias pessoas relataram isso, de funcionários, até mesmo pessoas que entrevistaram ela por dias. Eram coisas de Elizabeth Holmes. Também tinha a questão toda, né, da vida pessoal dela, porque era inexistente. Segundo o próprio jornalista que cobria a vida dela nessa época, que fala no documentário, ele disse que, na verdade, todo mundo tinha muito orgulho dela, principalmente os investidores, porque ela disse que ela não tinha namorado, ela não pensava em absolutamente nada, porque ela era casada com o Teranos, que era a máquina, e ela só pensava nisso. Então esse jornalista disse, um dia eu fui conhecer onde ela dormia, onde ela vivia, e eu me deparei com um apartamento onde tinha um colchão e dentro da geladeira só tinha água.
e ela dormia 4 horas por noite e trabalhava até a meia-noite todos os dias. Então, o casamento dela com o Theranos era de fato real, ela só pensava no trabalho. Só que parece que as coisas não eram bem assim. Por quê? Porque tudo era, vamos chamar de Sally, porque por algum motivo todo mundo chamou esse homem de Sally na série, e aí eu tô meio assim, né, de chamar ele pelo nome que pelo jeito é o dele mesmo. Então o Sally, que era esse homem que vendia, né, a ideia toda e ajudava ela, o braço direito da Holmes, ele era um homem mais velho, mais experiente, e ele venerava a Holmes, venerava mesmo, era visível. Ele falava dela como se ele estivesse falando do maior gênio da humanidade. Eu não sei se ele sabia das coisas que davam errado, pelo menos no início eu não sei se ele sabia. Eu sei que para ele era quase um culto. Aquela mulher, ele não falava dela, ele cultuava ela, era uma coisa muito esquisita. E os dois, na verdade, eles não eram colegas de trabalho, ali não era uma relação de braço direito, né, e dona da empresa. Não, era uma relação amorosa. Os dois tinham um relacionamento amoroso. Então, na verdade, ela morava em um apartamento em Palo Alto. E lá ela tinha uma vida normal com ele. Então ela viajava para os lugares, ela dizia que ia fazer negócios, então ninguém sabe se de fato, lógico, ela sempre soube cobrir bem os rastros dela. Só que na verdade era tudo coisa que ela ia plantando. Aquela imagem, pessoal, da pessoa que dorme 4 horas, da pessoa que usa as mesmas roupas para economizar tempo, tem várias roupas iguais, na verdade, né, para economizar tempo, não namora, não tem nenhum tipo de vida social, não tem amigos, isso ela não tinha mesmo, não dava para saber também se ela se encontrava com seus pais, porque também não passa no documentário, ela não fala sobre isso, e o tempo todo ela estava trabalhando. Era uma coisa difícil de você duvidar, só que aquilo, estamos falando de um negócio de muitos bilhões, porque a essa altura do campeonato, a Theranos ela já estava valendo 9 bilhões de dólares, e em 2014 a Forbes colocou Elizabeth Holmes como a bilionária mais jovem da história. Então, esta bilionária, ela era de fato muito jovem, só esqueceram de uma coisa, ela era uma bilionária, mas a máquina ainda não funcionava. Olha desde quando isso estava acontecendo, como esse negócio se tornou tão caro, né? Se tornou tão lucrativo, como essa empresa ela passou a valer tanto, porque testes começaram a ser realizados, coisas começaram a mudar e essas máquinas começaram, infelizmente, a ir para uso da população, como se fosse aqui as farmácias brasileiras que tem trocentas, uma em cada esquina. É esse o caso da Walgreens. Então a Walgreens ela acaba aceitando ter o Theranos funcionando dentro da farmácia deles e diversas pessoas começam então a fazer exames de sangue nesse lugar. Como funcionaria isso? As pessoas fariam o exame e essas informações iriam então para um banco de dados dentro, né, dessa empresa da Theranos e teria uma nuvem ali que salvaria todas as informações dos pacientes e tudo mais. Só que as informações começaram a divergir. Tinha muitos exames que às vezes conflitava com o que o médico suspeitava. E o médico dizia o seguinte: olha, por que você não vai fazer esse exame em outro laboratório? E a diferença de um exame para o outro era assustadora. Foi nesse momento que ela começou a usar uma outra tática. Ela começou a dizer para as pessoas que faziam ali a retirada, né, do sangue, que não era mais para fazer com a gota de sangue, era para tirar normalmente e dizer que aquilo foi o que o médico deixou especificado. Estranho porque muitas pessoas iam, inclusive por ser, primeiro, uma gota de sangue, o que fazia com que o pânico das crianças fosse muito menor, porque crianças e adultos sentem de desespero a desconforto quando precisam fazer exame de sangue. Então, isso elimina muito berro, muita gritaria de criança e também o desconforto de tirar sangue, que, vamos combinar, não é legal. E aí as pessoas perceberam que elas estavam indo lá para fazer aquele exame rápido, onde elas só tinham que furar o dedo, só que tudo estava funcionando como sempre funcionou. E eles não sabiam de nada. Para evitar resultados ruins, porque eles estavam numa fase de análise, ela estava com todo um laboratório de exame de sangue funcionando dentro da empresa e usando o sangue na quantidade necessária. E quando não era possível fazer a coleta dessa forma,
As pessoas faziam o maior escândalo porque elas queriam o exame da gota de sangue, elas tinham que ser reembolsadas e assim sucessivamente. Bom, a pessoa contratada para poder fazer essa coleta dessa única gota de sangue, ela teve que treinar várias profissionais para poder trabalhar então nessas farmácias fazendo essa coleta e depois ela teve que ver essa mudança acontecendo. E detalhe, ela mesma, que era a pessoa que aplicava, né, ajudava ali a tirar o sangue, ensinava pessoas, ela teve que dar a mão à palmatória que os exames de sangue dela e dos filhos tinham dado muita diferença entre um laboratório e outro. E ela foi uma das primeiras pessoas também a descobrir que aquilo não funcionava. Tinha um outro porém, os funcionários sabiam. E tudo começa a ficar muito tenso quando uma quantidade muito grande de pessoas, de pacientes ali que tinham sífilis ou estavam ali com alguma desconfiança de sífilis, iriam passar pelo Teranos, tá? Teriam que tirar sangue, passar pelo Teranos e todo mundo que trabalhava ali se apavorou, porque disseram assim, meu Deus, a gente sabe que a máquina não funciona e essas pessoas podem ter algo muito sério, então e agora? O que a gente vai fazer? Alguns ela conseguiu mandar para o laboratório, só que tudo isso estava ficando muito caro, porque mais uma vez era caro fazer esse exame da forma convencional. Só que ela não podia falar isso para os mais de 200 pacientes que ela teria que testar. Afinal de contas, os investidores também estavam querendo saber se era capaz de detectar todo tipo aí de doença, né, de algum infortúnio. Ela não conseguiu, tiveram vários resultados ali que deram errado. Muitas pessoas que tiveram a coleta feita com a gota precisou de fato ter o seu sangue diluído para poder ter quantidade suficiente para analisar, o que acabou, né, deixando aquele material totalmente inutilizado. E entendam, isso não é como se você estivesse vendendo um telefone com uma tecnologia que não tem. A gente está falando de vidas humanas e era justamente com isso que ela estava brincando. E ela estava brincando, assim, a um ponto que vocês não têm ideia. Cada pessoa que abriu uma reclamação, alguém que falasse mal do que estava acontecendo e também questionamentos. Os anos tinham se passado e ela ainda não tinha revelado como o Teranos funcionava. E tudo isso passou a ser assim um grande mistério. E ela disse que o mistério fazia parte do negócio. Ela tinha resposta para tudo, ela tinha foco quando ela ia responder, olhando para as pessoas, participando de tudo. O mundo às vezes estava caindo na cabeça dela, mas ela se mantinha de pé, acreditando que as pessoas que estavam lá dentro iam resolver o problema da máquina e a máquina ia funcionar. E sabe como essa máquina estava fazendo testes, por exemplo, em algumas farmácias? Bom, a série dá mais ou menos uma ideia pra gente. Dentro da máquina tinham vários compartimentos, assim como um cilindro, que é o que faz ali girar o sangue para separar a molécula. Gente, não entendo nada disso, tá? E ficavam ali vários espaços. Esses espaços, cada um ali tinha um reagente para uma determinada doença. Só que acontece que tinha ali como se fosse uma agulha que colocava e tirava o sangue várias vezes de vários compartimentos diferentes, só que aquilo ficava sujo. Aquela ponta, ela era de vidro, então às vezes quebrava. Gente, era uma bagunça, uma sujeira. Aquilo tudo se misturava. Aquilo se misturava de um jeito que, assim, não tinha como você dizer que aquilo era confiável. O contato com o ar, que em alguns exames não pode ter, várias complicações, reagente misturando com outro reagente. Isso fazia, assim, aparecer anomalias no sangue que a pessoa nem imaginava. Ela estava brincando com vidas humanas sem nenhum tipo de vergonha. Ela sabia o que estava acontecendo e ela ia mascarando os resultados. Quando os resultados começaram a ficar muito ruins e as pessoas começaram a questionar se de fato a eficácia, né, desses exames eram reais, ela começa a apresentar palestras dizendo que falou na época. Ela falou com líderes mundiais, incluindo uma líder mundial brasileira que estava interessada nesse exame de sangue. Assim, gente, para a gente presumir que vários líderes mundiais estavam interessados, sim, no resultado dessa máquina. Seria um jeito de fazer um exame de sangue em minutos, custando um valor super baixo. Isso é uma coisa que realmente seria um sonho na medicina.
mas era um sonho que ela não poderia realizar. Era tudo uma ilusão. E se é que ela se encontrou de fato com essas pessoas, porque ela falava isso nas palestras dela. Não dava para saber se era verdade, ela só sabia mentir. E depois de uma palestra dessa, a pessoa que já tinha doado um pouco, né? Um pouco que eu digo alguns milhões, algumas dezenas de milhões doavam mais dezenas de milhões para que aquilo ficasse ainda maior. Enquanto isso, diversas farmácias aí, né, que eram aí credenciadas, filiais dessa farmácia, dessa Walgreens, estava tendo problemas, precisando fazer reembolso, a coisa toda começou a sair de controle. E é quando um homem que vai fazer ali vários apontamentos e que talvez, se ela tivesse de fato prestado atenção no que ele estava falando e de repente ela tinha uma possibilidade remota de dar pelo menos um caminho do meio para essa loucura que ela estava tentando inventar. O nome desse homem era Ian Gibbles. O Ian Gibbles, ele era um especialista em exames de sangue. Ele tinha trabalhado para todos os laboratórios, em território estadunidense, que fazia exames de sangue. Ele tinha diversas certificações, era PhD, ele era uma pessoa muito, mas muito cheia de conhecimento. E esse homem, ele começou a ajudar muito em apontar os erros luteranos. Um dos principais erros luteranos é o tamanho, ele precisa ser um pouco maior. E também, obviamente, a quantidade de matéria biológica, não dava para trabalhar com aquela quantidade. Só que a Elizabeth Holmes não queria diminuir o tamanho da máquina, ela não queria diminuir nada, ela não queria mudar a foto dela segurando aquela pequena gota de sangue, ela não queria mudar isso. Então ele podia falar o que ele quisesse, aquilo não ia mudar. E ele começou a olhar as patentes dela, porque quando ela cria essa máquina, ela começa a patentear várias coisas, que inclui a máquina, né? E tudo que a máquina pode fazer. E ele percebe que aquilo pode dar um processo com relação às patentes, e é nessa hora que ele começa a ficar assustado, porque ele diz, bom, a corda pode arrebentar para o lado mais fraco. E vai arrebentar. Algumas patentes vão ser questionadas e ele vai ser coagido a não prestar depoimento. E isso vai ser de uma forma em que eles basicamente vão arruinar a vida desse homem. Ele não vai saber o que fazer lá dentro, eles foram rebaixando ele aos poucos. Um homem que não era tão jovem quanto os outros que estavam ali, porque ela pegava pessoas extremamente jovens e fáceis de manipular, e ela foi tirando tudo dele. Um dia ele foi trabalhar e ele não tinha mais escritório, era mais ou menos nesse nível, só que era ele que resolvia os problemas que o Teranos não podia executar, então ele dava um jeito com outros equipamentos, ele resolvia. Só que ele precisava ser um homem calado. Então, isso era imperativo para ela naquele momento. Então, ela começou a dificultar bastante a vida dele. E talvez um pouco de observação tenha dado uma ideia do que poderia acontecer com ele. Elizabeth Holmes não era uma idiota, como muita gente pode pensar. E ele era um homem visivelmente com problemas. Ele tinha problemas sérios de saúde mental. E ela foi colocando essa saúde mental dele a zero. A cada dia ela atacava a saúde mental dele de uma forma até ela ter um homem que não podia falar a verdade, que estava envolvido num projeto onde o nome dele estava comprometido em uma máquina que acabava dando diagnósticos errados no sangue de outras pessoas. Ele não tinha a idade dela. Então, quando ele saísse daquele trabalho, que seria o próximo passo, ele iria para o olho da rua, quando aquele processo acabasse, ele não tinha um futuro pela frente, ele não sabia fazer outra coisa e agora o nome dele estava vinculado à fraude da Teranos. O que acontece é que simplesmente a cartada final foi colocar ele em casa e dizer para ele que não tinha mais necessidade dele continuar trabalhando, ele era dispensável. Então ela continuaria pagando ele em casa. Um certo dia, próximo ali à audiência, ele perguntou para a esposa se ela achava que depois que isso passasse ele seria demitido. A esposa dele disse para ele se preparar, porque provavelmente sim. E tudo indicava de fato que sim. Então naquela mesma noite ele deu fim à própria vida. Isso tudo por ter entrado, ter já, lógico, não vamos culpar aí também Elizabeth pelo que ele fez contra a vida dele, não foi dito como, também não precisamos saber como, apesar de, saber que isso também pode ter acontecido, de repente a gente sabe, tem umas formas aí de parecer que as pessoas tiraram suas vidas, mas a
questão toda não é essa não. Eu tô falando isso porque mais ameaças vão acontecer, porque mais pessoas vão começar a querer falar, principalmente o neto do maior investidor, que era o tal do Schultz. O senhor Schultz tinha um neto que, quando começou esse projeto, essa garota, Elizabeth, era criada dentro da casa do neto do Schultz. Então ela era amiga da família. Quando ela vem com essa história de que ela vai largar a universidade porque ela vai fundar a empresa dela há ter anos, eles olharam aquilo quase como se fosse uma pessoa da família tendo uma grande ideia. Ela era uma menina de só 19 anos. E aquilo deixou, o vovô Schultz extremamente orgulhoso e com vontade de ajudar a menina. E o neto disse que, ele também fazia uma faculdade nessa área, uma área que envolvia biomedicina, então ele queria participar, ele queria saber se ele podia ser voluntário ou estagiário. E ela contrata ele. Só que ele começa a ser tratado como cidadão de segunda classe, porque a mídia queria Elizabeth Holmes. Tudo isso estava acontecendo, todos esses diagnósticos errados estavam aparecendo, mas ninguém publicava, porque inclusive uma das pessoas que investiram nesse projeto era dono de um grande jornal americano. Então isso demoraria um tempo para vazar. E aí era revista atrás de revista. Ela começa na revista Fortune, acaba na Forbes, entre outras revistas. O prestígio dela só aumenta, ela continua dando várias palestras em vários lugares, mesmo sem mostrar ainda um resultado comprovadamente, transparente e eficiente sobre a máquina dela. Então ela não conseguia explicar a máquina, ela não explicava, ela não falava sobre a máquina ou como a máquina funcionava, mas ela continuava ali sendo a rainha da mudança e queria revolucionar toda a forma de se fazer um exame de sangue. Elizabeth Holmes então continua, passa por cima de tudo que aconteceu, esse senhor se foi e ela nem ao menos deu os pêsames para a esposa dele. Ela apenas ligou logo depois que o homem então, tira sua vida e diz o seguinte: quero que você recolha todos os materiais que ele tem na casa dele, que é confidencial, e venha trazer, por favor, na recepção da empresa no dia seguinte. Pessoas tinham acordos de confidencialidade, assim, à prova de bala. Só que acontece que as coisas estavam saindo do controle a um ponto que as pessoas estavam apavoradas. Elizabeth Holmes começou a se tornar uma pessoa um pouco perigosa, porque quando ela falava, ela não parecia uma vigarista. Ao mesmo tempo que parece, e tudo indica que sim, que ela era uma vigarista, a paixão, o amor que ela tinha por tudo aquilo era muito grande. Talvez fosse o tapete vermelho que estendiam cada vez que ela passasse. Claro, eu tô falando isso metaforicamente, mas as pessoas queriam selfie com ela. Ela era a mulher do futuro, ela era um gênio e era assim que ela era apontada. E eu acho que ela não estava disposta a perder esse posto e ela não ia permitir que um funcionário qualquer arruinasse isso. Então, quando as primeiras reclamações e os primeiros exames que deram errado começaram a surgir, ela foi lá e basicamente simulou um complô. Ela conversou com os investidores, respondeu perguntas até um pouco duras, porém depois ela os convenceu de que ela estava passando por uma retaliação, que ela estava passando por uma perseguição de grandes laboratórios que queriam sufocar o projeto, que era genial. Quando ficasse pronto, obviamente acabaria falindo o negócio deles. Então ela precisava se cuidar, porque até a própria vida dela estava em risco. Isso fez com que, desse dia em diante, para continuar mantendo essa farsa, só Sally, o amante dela, porque ela nunca assumiu ele como nada, era só como se fosse mesmo um amante, começou a só ele saber para onde ela estava indo. Ela andava com segurança, igual o Steve Jobs, ela fazia tudo igual o Steve Jobs, até o jeito de caminhar. Gente, era uma coisa impressionante. A mulher, sei lá, acho que ela era um metamorfo. E aí ela começou a ter toda essa atenção. Sally disse para todas as pessoas que todos os e-mails era para ir com cópia para ele e para Elizabeth, que nada era para ser resolvido sem que eles soubessem, e eles passaram a tomar conta de tudo. Os funcionários tinham medo de se comunicar, de se cumprimentar, porque os funcionários eram proibidos de manter amizade dentro e fora também do ambiente de trabalho. Trabalhar nesse lugar era insuportável e eles tinham que realizar as tarefas sem basicamente ter contato visual. Era a coisa mais louca que eu já vi na vida.
E eles conseguiram filmar isso, então tem no documentário, é assim, fora da realidade. E era incrível, porque ela tinha uma sala de apresentação onde ela mostrava toda a grandiosidade da empresa dela e a sala da bagunça, a sala da zona, onde de fato tudo acontecia, toda aquela bagunça de máquina quebrada, de coisa funcionando, laboratório lateral, que não era o Theranos, funcionando para poder dar o resultado de alguns exames de sangue para poder ir enganando com relação ao negócio dela. Ela foi fazendo tudo que ela podia e isso começou a custar dinheiro. Ela começou a investir muito dinheiro e as pessoas estavam olhando para ela como se ela fosse de fato, porque ela era, né, dona de metade do negócio. Então, se o negócio era avaliado em 9 bilhões, ela seria uma mulher que teria 4,5 bilhões. Mas ela não tinha isso, porque a parte dela, ela tinha que continuar acobertando a mentira. E é nessa hora que vem um homem que fala que, na verdade, o Vale do Silício, as empresas, né, que funcionam no Vale do Silício e em muitos outros lugares, mas principalmente lá, porque tem muita coisa voltada à tecnologia, muita coisa sujeita a erro. Então é quase como acredite até dar certo. Para pessoas que criam aí suas empresas, seus produtos, mas não quando você está falando de vidas, né? E esse era o caso da Elizabeth Holmes. E o pior de tudo, ela também acreditava nisso. Tente, finja até conseguir. Então, enquanto ela fingia lá fora que a máquina funcionava, as pessoas eram pressionadas até as últimas consequências para fazer a máquina funcionar. E assim, gente, tinha que fazer essa máquina funcionar. O cinto dela estava apertando a um ponto que ela já não conseguia mais nem respirar, mas a mulher continuava firme e forte. Até que ela tem, obviamente, né, ela tinha ali todo um conselho, incluindo um advogado que conseguiu colocar o Bill Gates por 20 horas, sendo pressionado em 1998. Olha o advogado que ela colocou ali no grupo dela, ali ela contratou para fazer parte da diretoria da empresa. Esse cara conseguiu, além de arrancar essas 20 horas que o Bill Gates ficou assim, ó, atolado aqui, quase teve um troço, ainda arrancou muito dinheiro do Bill Gates numa ação. O homem era uma lenda e ele fazia parte do conselho dela, então ele defendia ela. E várias coisas começaram a acontecer ao mesmo tempo, até que um dia sempre tem uma mosca que entra pela janela, mas ela vai assim direto, e essa mosquinha ela vai acabar na tela do computador de um jornalista investigativo que está procurando uma boa matéria. Um jornalista chamado John, do The Wall Street Journal, ele recebe uma ligação de um amigo que diz o seguinte para ele: cara, você lembra alguns anos atrás, quando a gente ouviu falar de uma garota lá do Vale do Silício que estava tentando fazer uma pesquisa com gotas de sangue? Foi basicamente assim. Ele disse: lembro, cheguei a ver algumas vezes, saiu em algumas revistas. Ele disse: pois bem, vai lá e dá uma investigada, porque eu tô achando que essa coisa toda é uma fraude. Tá bom? Foi justamente isso que ele fez. E foi ele que começou a investigar toda a maracutaia que estava acontecendo lá dentro. E ele teve ajuda. Quando ele começa a se movimentar, o neto do Sr. Schultz, talvez um dos maiores investidores, tá, dessa empresa, ele vai e presta atenção no que está acontecendo e ele percebe que ele pode estar fazendo parte de um grupo que na verdade não está ajudando ninguém, mas sim poderia estar mesmo custando vidas. E isso não é revelado se essa brincadeirinha milionária não custou vidas, porque um exame de sangue errado, muita coisa pode acontecer. E ele tinha uma culpa tão grande, principalmente porque o nome do avô dele estava no meio disso. O avô dele era um homem muito respeitado, que já estava ali esperando, enfim, né, o seu falecimento. Estava com 95 anos de idade e ele não queria que o avô dele, enfim, encerrasse os seus dias ali com o nome vinculado a uma coisa tão fraudulenta. E ele estava lá dentro, ele estava sendo, de fato, um estagiário. Então ele estava vendo tudo aquilo acontecer sem nenhum filtro. A Holmes não teve o cuidado nem de filtrar isso. Ela talvez nem tenha prestado atenção, porque a Holmes só gostava da Holmes. E aí o que acontece? Esse moço vai até a casa do avô e diz o seguinte: vô, isso tudo é uma fraude. O senhor está investindo em uma empresa que tem uma máquina que não funciona, e conta tudo para o avô. O avô olha para a cara dele e diz: você não assinou um acordo de confidencialidade? Ele disse: assinei.
Então ele pegou e disse: então você volte para sua casa, largue, se você não acredita no projeto, largue, esqueça essa história e continue sua vida. Mude, vá, pegue outro rumo, siga por outro caminho, mas tira a Theranos aí do teu caminho e também da tua boca. Teria sido mais ou menos isso. O rapaz ficou extremamente ofendido, porque querendo ou não, era o avô dele. E o avô dele deixou claro que ele acreditava na Holmes, tá? Acreditava mesmo. Aí ele vai, janta com os pais e conta o que está acontecendo. O pai vira e fala: você já se afastou disso? Ele disse: já. Ele falou: você contou isso para mais alguém? Ele disse: só para o vovô. Tudo bem, ficou nessa, só para o vovô. Só que aí ele descobre que esse jornalista, o John, do The Wall Street Journal, estava fazendo uma matéria e acabou ali de uma forma anônima. Ele comprou um telefone celular com dinheiro vivo para não ficar registro, o celular era descartável e ele ligou para esse jornalista contando tudo o que acontecia, ou pelo menos o que ele sabia que acontecia, uma vez que os setores não podiam conversar. Isso tudo foi o suficiente para uma matéria inicial aparecer. Essa matéria inicial surge questionando os resultados e questionando também por que órgãos regulamentadores ainda não tinham dado aí o aval para que essa máquina começasse ali a funcionar. A resposta, né, para essa primeira matéria, ela foi assim bem na cara mesmo do jornalista, porque estamos falando de Elizabeth Holmes. Então o que ela vai fazer? Ela vai comprar uma máquina que faz de verdade um exame de sangue e vai colocar o Theranos. Ela coloca uma quantidade dentro do Theranos, mas ela também faz o exame de sangue numa máquina convencional e na hora de tirar o resultado, ela dá da máquina convencional, provando assim que a Theranos funciona e funciona com sucesso. Logo, ela consegue a primeira licença. Só faltava a última licença. Isso faria com que a máquina circulasse, fosse reconhecido aí, né? Enfim, todos os órgãos regulamentadores aí. Mas vai ser nessa fase que as coisas vão começar a ficar ruins para ela. Eles vão decidir fazer uma visita de surpresa na empresa, tá? Então, assim, eles não vão avisar, eles já tinham recebido, né, algumas denúncias, que a gente vai fingir que não sabe aí quem fez. Então, eles vão chegar de surpresa, de mansinho, vamos ver o que ela tá aprontando, vamos dar uma olhada nessa empresa. E eles começaram a perceber que aquilo era uma bagunça, quase um lugar cheio de criança, porque o que ela começou a fazer? Ela pegava uma pessoa experiente, ela via que essa pessoa via demais, ela apontava demais, então ela mandava aquela pessoa embora, nunca ficava ninguém, as pessoas eram trocadas o tempo todo, e ela colocava sempre uma pessoa mais jovem. Então era aquele bando, né, de jovens ali, sozinhos, sem mentores. Ela não entendia nada, nem mesmo da máquina, nem de medicina, nem de nada. E ela ficava ali tentando guiar as pessoas. Então, eles decidem dar para ela uma quantidade de exames para testar a máquina, que, afinal de contas, já estava aparecendo até mesmo em algumas redes de farmácia. E é justamente nesse exame que eles percebem que a máquina dela não funciona. Com os resultados errados, o escândalo, né, se acende e, por incrível que pareça, o homem que cobria a história dela tentou ligar para ela para conversar com ela no dia seguinte e ela disse que estava, enfim, numa palestra em Harvard e não podia falar com ele, ela ia ficar o dia inteiro fora e não deu a menor satisfação do que tinha acontecido para as pessoas. O conselho todo se demitiu, incluindo o advogado master, que ela achou que ia defender ela até debaixo da água, né? Porque afinal de contas ele pegou grandes casos, só que ele também se demitiu, assim como vários outros membros do conselho, e também o Sally se demitiu. Ao que tudo indica, isso foi um acordo entre eles para eles poderem dispersar no momento certo ali as atenções, né? Se uma hora um, né, tivesse que jogar nas costas do outro, isso ficaria mais fácil. E também encerraram o relacionamento. As notícias começaram a pipocar em todos os jornais e até mesmo no jornal de um dos investidores. Os investidores, eles não estavam bravos, eles estavam assim, eles estavam sedentos. E eu diria que não seria só por uma gota de sangue não, gente. A coisa ficou de fato feia. E por incrível que pareça, advogados foram atrás do neto do Schultz, um investidor assim, muito, mas muito importante.
Eles foram atrás do neto do Schultz, só que eles foram fazer isso na casa do avô dele. Os advogados da Theranos chegaram lá basicamente capangas, porque isso acabou em briga física. Capangas chegaram lá e mandaram o menino fazer uma retratação dizendo que tudo que ele falou sobre o Theranos era mentira, porque senão aquilo podia custar muito para ele, ele ia passar anos e anos no tribunal, ele ia falir a família do garoto, começou a ameaçar de todas as formas. Isso terminou num confronto físico que quem separou foi esse senhor de 95 anos de idade. Logo, obviamente, isso virou uma matéria jornalística, então foram fazer uma entrevista com ele, né, com o senhor Schultz, e perguntaram para ele se aquilo era verdade, se essas pessoas apareceram, machucaram o neto dele. Ele disse: aquelas pessoas não eram advogados, aquelas pessoas eram animais, eles machucaram verbalmente e fisicamente o meu neto. E fez isso na minha sala de jantar e começou a falar, contar tudo o que aconteceu. Ele disse: então o senhor acredita que a senhorita Holmes, ela de fato está enganando as pessoas? E ele vai lá e dedica a lealdade dele ao trabalho da Holmes. Nada era capaz de abalar a lealdade dos investidores no trabalho da Holmes. Nem a dissolução do conselho, nem as matérias, nem a repercussão negativa, nada. E aí é que existem duas coisas, tá? A primeira é que o que vai frear essa loucura toda vai ser basicamente uma garota, uma das funcionárias do lugar, que vai ter ali um papel muito importante. Ela vai escrever uma carta ali, um relato anônimo, na verdade um e-mail anônimo, Joyce, ninguém escreve mais carta, né? Ela vai escrever um e-mail anônimo para o órgão responsável aí, né, os órgãos regulamentadores aí desse tipo de exame, máquina, enfim, nos Estados Unidos, e ela vai contar tudo o que aconteceu, quase um passo a passo. E isso, de fato, vai fazer com que a Theranos encerre as suas atividades. Ela vai ser responsável por isso. Mas antes disso, ela começou a ser vigiada. Ela era vigiada e ela também foi perseguida, tá? Ela arrumou um emprego em outro lugar, ela saiu da Theranos e essas pessoas, elas ficavam nos estacionamentos atrás dela, enviando cartas, ameaçando mesmo ela, até ela escrever essa carta e contar com a sorte, porque podia acontecer de tudo. E esse rapaz, que era neto desse homem tão poderoso, ele por diversas vezes abriu a porta e recebeu intimações para prestar depoimento sobre o caso da Theranos, e aí ele contratava advogado, gastava dinheiro e quando chegava lá era cancelada a audiência. Isso não foi tudo. Isso foi acontecendo tantas vezes que a família dele penhorou a casa. Eles gastaram em torno de R$500 mil para defender o filho nos tribunais. E o avô sabia disso. Agora, se você olhar toda essa história e você dizer para mim que isso não é estranho, me desculpa. Dizer que essas pessoas não queriam enxergar, para mim, não é o suficiente. Eu acho que o que acontece, isso é uma conjectura minha, eu, Joyce, olhei essa situação toda, principalmente vinda ali do neto, né, do neto do Sr. Schultz, e aí eu comecei a pensar. Comecei a olhar o rosto de todos aqueles presidentes, ex-presidentes, aquelas pessoas importantes, e eu comecei a pensar em como uma empresa como essa pode lavar muito dinheiro. E qual é a parte, né, de economia que eu estudei, de saber que existem empresas feitas só para isso? Nenhuma. Assistindo The Resident, que é uma série que eu assisto, né, que seria, traduzindo aí, O Residente, que mostra como funciona essa indústria, principalmente ligada à medicina. E também como esses negócios ficam tão lucrativos e que depois existem até pessoas que compram e enriquecem com empresas que dão errado, como seria o caso da Theranos, entende? Como se alguém fosse lá e falasse: não, eu achei qual é o erro, achei o problema, então a gente vai comprar essa empresa e vai fazer ela funcionar. Eles vivem de empresas que dão errado, tem de tudo, e isso me levantou um alerta, porque eram muitas pessoas. Então, de duas uma, ou as pessoas de fato não queriam mostrar para o mundo que a empresa era um grande erro, existia sim um grande esquema ali dentro que vai além do que a gente pode imaginar. Podemos começar com a lavagem sim de dinheiro, mas não dá para saber o limite de onde essa Theranos podia ajudar
todos esses bilionários, porque nós não estamos mais falando de milionários, estamos falando de bilionários, famílias extremamente proeminentes nos Estados Unidos, pessoas de todos os lugares do mundo tentando se aliar a uma coisa que não tinha nenhuma comprovação científica. Isso não é normal, isso não é natural. Então eu acredito que essa história vai muito além da cabeça de uma garota que achava que era o Steve Jobs, se vestia como ele, comia como ele, fazia tudo como ele. Isso vai muito além. E a forma com que isso se encerra também vai muito além. Porque ela vai uma hora acabar nos tribunais, a gente sabe que sim. Ela primeiro, mesmo com todos esses escândalos, você acha que ela vai fugir da raia? Não, ela vai ficar segura. Ela vai dar entrevista dizendo que ela não tinha ideia, que o pecado dela foi não ter prestado atenção, que ela não estava com os profissionais corretos, ela estava segura. A segurança das pessoas que sabem que estão sendo protegidas. Então ela começa a falar com vários veículos de comunicação e dizer que, na verdade, o erro dela foi não ter prestado atenção direito no que estava sendo feito, e quando ela prestou já era tarde demais, e que por muito tempo as máquinas funcionaram. Ela apresentou mais máquinas. Ela apresentou a Theranos, que seria, que ela chamava pessoalmente de Edison, só que ela apresentou a Theranos. Esquece Theranos, não existe mais Theranos. Theranos era fracasso, agora era a Edison 4.0, era a Theranos, a mesma máquina. E também tinha outra máquina que ela deu um outro nome para poder desvincular todo aquele fracasso da Theranos. Ambas as máquinas teriam que fazer as mesmas coisas, então ela basicamente estava continuando no negócio. Até que teve uma hora que ela precisou ser parada. Em 2018, a Theranos anuncia a saída, então, de Elizabeth Holmes dos negócios. Mais uma vez, vamos lá, eles anunciam a saída da Elizabeth Holmes. A ideia era da Elizabeth Holmes, a cara do produto da Elizabeth Holmes. Eles afastam ela. Então essas pessoas que investiram, os investidores, eles afastaram a criadora de todo o projeto. Mas a empresa permaneceu, porque eles colocam que ela foi afastada. Ficaram dívidas, mas ela abriu mão da parte dela. Então ela desistiu ali da parte dela, meio que para indenizar as pessoas que investiram. Mas acontece que ela foi afastada por mais de 10 anos, ela não pode trabalhar na indústria, na indústria de biomedicina ou nada ligado a laboratórios, porém essa mulher também não tem nenhum curso, ela não tem nenhuma especialização, ela nem poderia trabalhar com isso, uma vez que ela não é uma pessoa qualificada, ela não tem estudo para isso. Vocês estão conseguindo entender a dimensão dessa loucura? E aí o que vai acontecer? Ela e também o Sally vão aparecer, tá? Vão aparecer no tribunal e dizer que eles são inocentes. Eles não sabiam de nada que estava acontecendo. Foi tudo acontecendo na mão dos profissionais e eles foram, enfim, a culpa deles foi não ter prestado atenção. Eles tiveram ali 12 acusações entre fraude e também como se eles estivessem ali conspirando contra os investidores, e também tinham algumas ações que envolviam o governo, só que aquilo tudo foi colocado de lado por um tempo. Não teve nenhuma ação que envolvia o governo, apenas algumas ações de investidores que queriam ser ressarcidos e também de pessoas que teriam pagado, colocado seu dinheiro, recebido um resultado falso e estavam processando. Eram 12. Acredite, isso é muito pouco. Foram muitos anos de atuação. Muitos. Imagina quanto dinheiro não foi dado para muita gente se calar, ficar na sua, receber sua indenização quietinho e não levar para o tribunal. Ambos ali foram acusados, porém é assim nos Estados Unidos. Você vai e você sabe, Você vai lá e você é informado que você é condenado. Depois de um tempo, você vai saber quanto tempo de pena você vai ter. Então, nesse meio tempo, Elizabeth Holmes tinha que se apresentar para poder ouvir ali a sua sentença. Nesse período ela vai, e também existe o advento da Panda, que também atrasou, fechou tudo, não teve como ser feito em 2020. E aí, quando chega 2022, ela recebe, então, a sua sentença. E a sentença dela é 13 anos da seguinte maneira: 10 anos no sistema fechado, sistema carcerário, e 3 anos sob supervisão.
tá? Então, 13 anos. Só que detalhe, ela só vai ser presa este ano. Ela só vai ser presa em abril agora, de 2023, tá? 2023, porque no meio disso ela engravidou. E aí ela conseguiu um recurso para que ela só fosse presa depois que o bebê nascesse e passasse ali um certo tempo, né, do nascimento da criança, que ela pudesse mamar e tudo mais, para ela poder se apresentar e assim ser presa. Então, resumo de toda essa história. Nesse momento, ela está ou com a filha ou aguardando para, né, dar à luz a filha dela, e ninguém tem certeza se de fato ela vai chegar a ser presa. Ela teve que dar uma indenização de 18,9 milhões, o que é brincadeira de criança perto de todo o dinheiro que ela recebeu. A família dela, em peso, compareceu. E muito sinceramente, essa parte eu tive que pesquisar, porque o documentário ele vai até o dia que tanto ela quanto o Sally dizem que eles são inocentes, né? Que eles não têm culpa de absolutamente nada que aconteceu. Só que depois eu fui fazer a pesquisa e eu olhei assim a situação, os advogados, as coisas, você vai vendo que aquilo ali teve muito dinheiro ali, desculpa. Tirem suas próprias conclusões, eu vou guardar as minhas comigo. Eu não vou dar a minha opinião, mas eu acho que tinha muita gente interessada que a Teranos continuasse funcionando, porque já vimos de tudo nesse canal. E eu não duvidaria se Elizabeth Holmes ficasse ali um pouquinho de tempo na cadeia e depois estivesse livre, leve e solta. Então não é como se a gente estivesse falando da Ana Sorokin. Não, gente, a gente não está falando inventando Ana, não. A gente está falando de um esquema grande, e que pode ser ainda maior do que a gente imagina. Só que qual é a diferença? Esse é um esquema que a interface do esquema é uma mulher de olhos azuis, enormes, que marca, que tem uma forma de se movimentar estranha, uma voz estranha, que muitos podem pensar até e levantar uma teoria de que ela nem humana é, né? Se ela não tivesse aparecido grávida, mas sim um robô. E tudo isso é uma forma de fazer uma cortina de fumaça de dúvidas, porque assim você vai tirando o foco do que realmente importa, que são os resultados que não existem. Então me desculpa, não vou dar toda a minha opinião, mas que eu não acredito que esses investidores estavam inocentes nos resultados e que ninguém foi perguntar de fato ou investigar de fato se isso funcionava ou não. Ela é uma moça, ela é jovem, ela não é um robô, ela teve um bebê, pelo menos né? Ela apareceu de barriga no tribunal. Mas o tempo todo ela estava muito bem disfarçada. Você poderia apontar e dizer até mesmo que ela era um robô. Ela tinha uma forma muitas vezes robótica, estranha. De repente já fazia parte até mesmo de todo esse esquema não piscar. Ela era gente, claro que ela era gente. Ela teve professor inclusive, que o professor que deu ali deu ali uma chave de ânimo nela. Ele tem muita culpa, porque ele disse: eu nunca prestei atenção na saúde mental dela. E alguns outros diziam: é como a fé. Ela tinha tanta fé que aquilo fosse acontecer, que era como se ela todo dia achasse que ela ia chegar e aquilo ia estar resolvido. Só que anos foram se passando. Só que às vezes parece assim que brincam com a capacidade das pessoas de pensarem que um grande número de mais novos, mas nunca tão novos, nós estamos falando de homens na casa dos 50 aos 95 anos de idade, acostumados com todo tipo de negócio que a gente pode imaginar. E aí eles colocam assim no documentário: mas nenhum deles era do ramo da medicina. Essas pessoas não precisam, elas contratam os especialistas, elas vão ali olhar a questão de risco. Existem aqueles que são viciados na adrenalina, investem e, enfim, se der certo deu, se não der não deu, sem ali as cegas, isso pode acontecer, mas um investidor, no caso vários investidores de carreira, de família de investidores, uma coisa dessa acontecer por tanto tempo, é difícil acreditar que foi só a historinha, né, do tio que morreu de câncer e também dos olhos azuis de Elizabeth Holmes.
mas eu fico por aqui. As conclusões, né? Ficamos, então sim, é uma história que vai, na minha opinião, um pouquinho além de somente uma pessoa, mediante a todos os investidores, e quando vocês, né, conseguem ali olhar a situação, não dá para pensar outra coisa. E a gente sabe que essas coisas precisam, esses lugares precisam existir para que certas operações possam existir também para pessoas muito ricas, pessoas muito milionárias. Então, vou guardar minha opinião para mim. Espero de vocês o que vocês pensam sobre isso. E será que Elizabeth Holmes de fato vai ser presa? Porque abril ainda não chegou, então, né? Agora, se ela não for presa, minha gente, nada mais ficará oculto, não é mesmo? Vai ficar muito na cara que essas pessoas, elas de fato sabiam exatamente o que estava acontecendo. E tem mais. O avô, finalmente, né, o Sr. Schultz perdoou o neto, como se o neto tivesse feito algo de ruim, mas enfim, ficaram em bons termos. O John, que foi quem acabou descobrindo todo o esquema, mas óbvio, né, se teve alguma coisa, enfim, de forma financeira entre os investidores, isso já não era o que ele estava pesquisando, ele estava pesquisando as atividades de Elizabeth Holmes. Então ele expõe tudo, ele escreve um livro sobre o caso, o neto do Sr. Schultz também vai escrever livros sobre o caso. Eu sei que alguns livros foram publicados ali contando a história dela. Também teve um filme e tem também uma série no Star+. Só que é uma série que conta a história dela reproduzindo de forma dramatizada, não é uma série documental, tá? É uma série ali que envolve dramatização. Então, muito interessante. Eu tenho a leve impressão que a atriz que faz a garota da capa vermelha, que faz Elizabeth Holmes, mas eu não assisti. Agora, o documentário é sensacional, assistam. Quando vocês assistirem, vocês não vão conseguir ter uma opinião muito diferente da minha. Você olha aquelas pessoas e você diz, não é possível. Mas ingenuidade, você pensa em tudo, menos ingenuidade. Você diz, não dá, não cabe ingenuidade dentro desses homens. Se eles fossem ingênuos, eles não estariam na metade do caminho que eles trilharam. Então ali era muito mais do que ingenuidade e de repente um amor quase paternal por uma jovenzinha de olhos azuis com muita energia e quem sabe aí um gênio promissor. Então eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, me estendi demais, já contei até o que vai acontecer com a moça aí em abril, que não tá no documentário. Procurem na HBO, chama A Inventora, uma mente bem, né, uma psique bem abalada. Essa história vale muito a pena e ajuda também, né, a gente a entender como algumas coisas funcionam e por que que o silêncio no Vale do Silício é tão importante. E aí as pessoas disfarçam isso porque elas não precisam apresentar dados. Quando você não apresenta dados, você não explica. Se você não explica tanto, você pode fazer algumas coisinhas. E fazendo algumas coisinhas, você agrada muitos investidores. E é por isso que eles dizem que essa cultura do silêncio, porque eles sempre usam, né, essa história de eu não vou revelar porque vão roubar a minha ideia, são inventores, vamos dizer assim. Só que parece que essas coisas estão começando ali a precisar ser um pouco mais transparentes. Pelo menos é o que reza a lenda. Mas eu vou ficando por aqui. Se porventura errei alguma coisa, desculpem, tá? A história parece simples, mas ela não é. Envolve muitas pessoas, então coloca aqui nos comentários caso eu tenha me confundido em algum momento. Espero que tenha sido aí entendido, que vocês tenham conseguido entender essa loucura toda e onde as pessoas podem chegar de repente, né, com a sua imaginação, porque não deixou de ser isso, e como de repente pessoas um pouco mais experientes podem não ser tão ingênuas assim. E se você achar que estou exagerando e você tiver a oportunidade de assistir a série, acredito que vocês tenham até opiniões mais fortes do que essa que eu tô colocando para vocês. Muito sinceramente, indico a série demais. Fica a dica aí, tá lá na HBO, então assistam, aproveitem. Se não, coloca lá no salvo, nos seus favoritos e assiste no final de semana. Vocês vão achar sensacional essa série. E nós nos vemos no próximo vídeo, bebês. Um super beijo e fui!